Olá, sou o Dr. Ricardo Aie Almeida e dediquei minha carreira à saúde da pessoa idosa. É um grande prazer compartilhar algumas reflexões com você hoje que podem impactar significativamente o seu bem-estar enquanto aproveita a melhor idade. Você já saiu da casa de alguém se sentindo mais exausto do que quando chegou? À medida que envelhecemos, a forma como usamos nosso tempo e, mais importante, com quem o compartilhamos torna-se cada vez mais vital. A verdade é que algumas visitas simplesmente não valem a pena. Elas podem sugar sua energia, perturbar sua paz de espírito e até afetar negativamente sua saúde emocional. No entanto, muitas vezes, só percebemos isso depois do ocorrido. Neste nosso bate-papo, vamos conversar sobre 4 tipos de pessoas cujas casas você deveria considerar evitar após os 65 anos. Não importa quanto tempo livre você tenha, seja por hábito, obrigação ou um senso equivocado de educação. Muitos de nós continuamos aparecendo em certas casas sem perceber o preço que isso cobra do nosso estado mental e emocional. Hoje vamos desmistificar tudo isso para que você possa fazer escolhas melhores sobre onde e com quem gasta seu precioso tempo. Fique comigo até o final, porque entender quem evitar é tão crucial quanto saber quem valorizar. Esses 4 tipos de pessoas podem parecer inofensivos, mas a companhia delas pode estar minando lentamente a sua felicidade. E quando você perceber o estrago, já pode ter sido feito. Assim que você reconhecer esses padrões, ganhará o poder de proteger sua energia, estabelecer limites saudáveis e passar a melhor idade com pessoas que realmente te elevam. Então vamos lá. Número 1. O reclamador crônico ou a reclamadora crônica. Algumas pessoas parecem nunca ter um dia bom. Mesmo quando as coisas estão indo bem, elas ainda encontram algo do que reclamar. Você conhece o tipo. No momento em que você pisa na casa delas, é recebido com um suspiro, uma queixa sobre a saúde, a economia, ou como ninguém mais se importa com elas. Não importa se o sol está brilhando ou se acabaram de receber boas notícias, sempre há algo errado. E se você ficar por muito tempo, começará a sentir isso também. A negatividade é contagiosa, e quando você passa tempo com alguém que reclama constantemente, isso se infiltra na sua própria mentalidade, quer você perceba ou não. Não se trata apenas de ouvir algumas lamentações. É o peso emocional que colocam nos seus ombros. Quanto mais tempo você fica ali, mais absorve a frustração, a desesperança, a crença de que o mundo está contra elas. E quando finalmente vai embora, pode notar que se sente mais pesado, como se estivesse carregando os fardos delas, junto com os seus. Agora, isso não significa que você deva abandonar amigos ou familiares que estão passando por momentos difíceis. Todo mundo tem suas lutas, e é natural oferecer um ouvido atento. Mas há uma diferença real entre alguém passando por uma fase ruim e alguém que fez da negatividade seu modo de vida. Reclamadores crônicos não querem soluções, querem uma plateia. Eles se alimentam da compaixão alheia e continuarão te puxando de volta visita após visita, até que os problemas deles comecem a parecer seus problemas. A parte complicada é que nem sempre parecem tóxicos no início. Muitos reclamadores começam aos poucos com um comentário casual sobre uma noite mal dormida ou uma pequena queixa sobre o cachorro do vizinho, o Zezinho. Mas em pouco tempo você está preso em um ciclo de reclamações intermináveis sobre a injustiça da vida. E não importa quantos conselhos você ofereça, eles nunca agem. Você notará que não importa quantas horas passe ouvindo, nada realmente muda. São os mesmos problemas, as mesmas frustrações, repetidamente. E aqui está algo importante a se ter em mente: se você tentar direcionar a conversa para algo positivo, eles resistirão. Podem dispensar seu otimismo ou transformá-lo em outra reclamação. Tente contar algo bom que aconteceu com você e eles encontrarão uma maneira de minimizar ou comparar com seus próprios infortúnios.
Com o tempo você perceberá que cada visita te deixa emocionalmente esgotado, ao invés de revigorado. Se você entra na casa de alguém se sentindo bem, mas sai se sentindo exausto, irritado, ou até um pouco sem esperança, é hora de reconsiderar essas visitas. Após os 65 anos, seu tempo é valioso demais para ser gasto, absorvendo a negatividade interminável de outra pessoa. Não há nada de errado em oferecer gentileza, mas não confunda gentileza com sacrificar sua paz de espírito. Você não é responsável por carregar o peso da falta de vontade de outra pessoa em encontrar a felicidade. Número 2. O usuário manipulador ou a usuária manipuladora. Nem todo mundo que te recebe em casa o faz porque genuinamente aprecia sua companhia. Algumas pessoas te convidam apenas quando precisam de algo, e no momento em que você chega, já dá para sentir. No início pode parecer inocente, talvez peçam um pequeno favor, algo que não pareça grande coisa, mas com o tempo você começa a notar um padrão. Elas não entram em contato apenas para saber como você está, não te convidam para um simples bate-papo. Em vez disso, cada visita vem com uma expectativa, algo que precisam que você faça, algo que querem de você. O problema com pessoas manipuladoras é que raramente fazem seus pedidos de forma óbvia. Em vez disso, disfarçam-nos com culpa, obrigação, ou até mesmo bajulação. Dirão coisas como, não sei o que faria sem você, Maria, ou, você é o único que me entende, José. Podem falar sobre o quão sozinhas ou desamparadas se sentem, fazendo você se sentir responsável pela felicidade delas. E antes que perceba, está consertando a torneira que pinga na cozinha delas, levando-as para resolver pendências no banco, ou passando horas fazendo coisas para elas em vez de aproveitar seu próprio tempo livre. Aqui está o problema. Esses relacionamentos não são construídos sobre respeito mútuo. Amizade verdadeira, ou um laço familiar genuíno, é sobre dar e receber, onde ambas as pessoas se apoiam. Mas com um usuário manipulador, o equilíbrio está sempre desfeito. Você dá, eles pegam. Você dedica tempo a eles, eles esperam mais. E quando você começa a notar que suas visitas te deixam se sentindo obrigado, em vez de apreciado, isso é um sinal de que algo não está certo. Algumas pessoas podem justificar isso dizendo, bem, coitados, não tem mais ninguém. E isso pode ser verdade. Mas pergunte a si mesmo se a situação fosse invertida. Eles estariam lá por você. Se você precisasse de ajuda, largariam tudo para te ajudar da mesma forma que você faz por eles. Se a resposta for não, então você tem que se perguntar, são realmente amigos, ou apenas alguém te usando por conveniência? Um dos maiores sinais de alerta de um usuário manipulador é como reagem quando você diz não. Se você recusa um pedido e eles te fazem sentir culpado, decepcionado, ou até com raiva, isso é um sinal claro de que suas visitas não são sobre companheirismo, são sobre controle. E após os 65 anos, a última coisa que você precisa é de alguém que veja sua bondade como uma oportunidade para se aproveitar de você. Seu tempo é valioso e sua energia é limitada. Gastá-la com pessoas que genuinamente se importam com você é o que torna a vida gratificante. Mas gastá-la com alguém que só te vê como um recurso te deixará se sentindo esgotado, desvalorizado, e eventualmente ressentido. Se alguém só liga quando precisa de algo, e nunca apenas para saber como você está, isso não é uma conexão real, é uma obrigação, e você merece coisa melhor. Se você ainda está acompanhando este nosso papo e achando essas reflexões valiosas, por favor comente número 2 abaixo, para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom material para te informar e inspirar. Agora, vamos em frente. Número 3. O imã de drama ou a imã de drama. Algumas pessoas não apenas vivenciam o drama,
elas o criam. Não importa o que esteja acontecendo em suas vidas, sempre há um conflito, uma briga ou uma crise se desenrolando, e se você passar tempo suficiente perto delas, se verá no meio disso. Você pode ir à casa delas esperando uma conversa amigável, apenas para ser recebido com uma longa e sinuosa história sobre como foram injustiçadas, traídas ou desrespeitadas, de novo. E antes que perceba, está sendo puxado para o ciclo interminável de caos delas. O problema com os ímãs de drama é que a paz os deixa desconfortáveis. Quando as coisas estão calmas, sentem-se inquietos. Então colocam lenha na fogueira, fofocando sobre os outros, exagerando pequenos desentendimentos, ou até distorcendo histórias para se fazerem de vítimas. E não querem apenas que você ouça, querem que você tome partido. Contarão sobre um desentendimento que tiveram com um vizinho, o senhor Antenor, ou um parente, a tia Cida, e de repente esperam que você concorde com eles, os defenda, ou até se afaste das pessoas de quem não gostam. E aqui está o verdadeiro problema: nunca acaba. Mesmo que você tente permanecer neutro, continuarão pressionando, testando e esperando que você escolha um lado. Se você concordar com eles, te recompensarão com mais fofocas, mais detalhes exclusivos sobre a situação. Mas se você discordar ou tentar mudar de assunto, se ofenderão. Você pode até se tornar o próximo alvo deles. É assim com pessoas que prosperam no drama. Eventualmente, todos ao redor são arrastados para a confusão delas. Uma das coisas mais exaustivas ao visitar a casa de um ímã de drama é que você sai se sentindo emocionalmente esgotado. A conversa não é edificante, o tempo gasto não é agradável, e há uma constante corrente de tensão mesmo quando estão sendo amigáveis. E se você não tomar cuidado, a influência deles pode começar a afetar seu humor, seus relacionamentos e até mesmo como você vê o mundo. Algumas pessoas confundem isso com paixão ou entusiasmo, pensando: bem, eles apenas têm muita coisa acontecendo. Mas amigos de verdade não te arrastam para o estresse desnecessário. Amigos de verdade não te fazem sentir como se estivesse pisando em ovos, tentando não dizer a coisa errada. Se a casa de alguém parece mais um campo de batalha do que um lugar de conforto, pergunte-se por que continua voltando. Quanto mais velho você fica, mais percebe que a paz não tem preço. E se alguém prospera no drama às custas do seu bem-estar, tudo bem se afastar. Você não é obrigado a ouvir, participar ou assumir os fardos emocionais deles. Após os 65, seu tempo deve ser gasto com pessoas que te trazem alegria, não com aquelas que te tratam como plateia para seus problemas intermináveis. Número 4. O nostálgico negativo ou a nostálgica negativa. Algumas pessoas vivem no passado, e não de uma forma que traga calor ou sabedoria, mas de uma forma que as mantém presas na amargura, no arrependimento e no ressentimento. Quando você visita a casa delas, a conversa sempre volta para o que deu errado, quem as decepcionou ou como a vida foi injusta com elas. Não importa quanto tempo passou ou quantas coisas boas elas têm na vida hoje, o foco delas está sempre no que perderam em vez do que ainda têm. No início pode parecer uma reminiscência inofensiva. Afinal, todo mundo gosta de falar sobre o passado de vez em quando. Mas com o nostálgico negativo, nunca é apenas sobre memórias. É sobre reviver decepções. Eles trarão à tona velhos conflitos familiares, talvez, sobre aquele terreno no interior que gerou briga, ou quem ficou com a cristaleira da vovó Helena, traições passadas, ou oportunidades perdidas. E quanto mais falam, mais afundam no ressentimento. E é aqui que isso te afeta. Não importa o quão positivo você tente ser, eles sempre puxarão a conversa de volta para o arrependimento. Você já notou que depois de passar tempo com certas pessoas, começa a ver o mundo da maneira que elas veem? Esse é o perigo de passar muito tempo com alguém que se fixa no passado. Sem perceber, você pode se encontrar remoendo seus próprios arrependimentos, suas próprias decepções,
coisas que pensava ter superado anos atrás, e lentamente, sem querer, começa a adotar a perspectiva delas, vendo a vida através das lentes do que poderia ter sido, em vez do que ainda pode ser. E não se trata apenas dos arrependimentos delas. Também podem tentar moldar sua visão da vida. Dirão que as coisas nunca mais serão tão boas quanto costumavam ser, que o mundo de hoje não tem nada a oferecer, que envelhecer significa apenas perda. E se você deixar essas palavras penetrarem, elas podem começar a parecer verdade. A realidade é que a vida muda para todos. Sempre há coisas pelas quais ser grato, a novas experiências para desfrutar e novas memórias para criar. Mas o nostálgico negativo não vê dessa forma. Para eles os melhores dias se foram, e não tem interesse em encontrar alegria no presente. E se você passar muito tempo na casa deles, corre o risco de absorver a desesperança deles em vez de proteger seu próprio otimismo. Isso não significa que você deva evitar pessoas que passaram por dificuldades, mas há uma diferença entre compartilhar lições de vida e se agarrar à dor do passado. Há uma diferença entre honrar memórias e ser aprisionado por elas. Após os 65 anos, você deve se cercar de pessoas que apreciam o que a vida ainda tem a oferecer, não daquelas que só veem o que perderam. Se você ainda está acompanhando este nosso papo e achando essas reflexões valiosas, por favor comente número 4 abaixo, para eu saber que você continua aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom material para te informar e inspirar. Agora, vamos prosseguir. Enquanto encerramos este nosso encontro, tire um momento para refletir sobre os 4 tipos de pessoas que discutimos. Você já se viu saindo da casa de alguém, se sentindo esgotado, frustrado, ou emocionalmente sobrecarregado? Se sim, talvez seja a hora de reconsiderar onde e com quem você gasta seu tempo. Após os 65 anos, sua paz de espírito é uma das coisas mais valiosas que você possui. E protegê-la não é apenas um luxo, é uma necessidade. Agora, isso não significa que você deva cortar pessoas da sua vida sem um bom motivo, mas significa estar atento à energia que você permite em seu espaço. Algumas visitas te deixam se sentindo elevado, inspirado e verdadeiramente conectado. Outras te deixam exausto, questionando a si mesmo ou carregando um peso emocional que não é seu. Quando você começa a prestar atenção em como se sente depois de passar tempo com alguém, rapidamente verá a diferença entre relacionamentos que te nutrem e aqueles que te esgotam. Lembre-se, você não é responsável por consertar a negatividade de outra pessoa, alimentar o drama dela ou compensar as coisas que ela se recusa a mudar. Seu tempo, sua energia e seu bem-estar emocional são tão importantes quanto os de qualquer outra pessoa, e você merece passar seus anos mais maduros, cercado por pessoas que te trazem alegria, não por aquelas que a tiram de você. Então pergunte a si mesmo: a quem na sua vida realmente te valoriza? Quem te faz sentir valorizado? E da casa de quem você sai se sentindo melhor do que quando chegou? Esses são os relacionamentos que valem a pena investir, porque nesta fase da vida, cada momento importa, e gastá-los sabiamente fará toda a diferença. Obrigado por me acompanhar hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Suas opiniões são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-las. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste conteúdo e o achou útil, por favor curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom material para te informar e inspirar. Obrigado por sua atenção e esperamos te ver no próximo encontro. A vida após os 65 anos é um capítulo precioso. Você conquistou o direito de priorizar sua paz e felicidade.
Assim como você escolhe cuidadosamente alimentos nutritivos para o seu corpo, seja seletivo com as companhias que mantém. Cerque-se de pessoas que são raio de sol, não nuvens de tempestade. Seu bem-estar emocional é tão vital quanto sua saúde física. Proteja sua energia. Estabeleça esses limites saudáveis e faça da sua melhor idade verdadeiramente dourada. Agora queremos ouvir de você. Nos comentários abaixo, conte-nos qual desses 4 tipos de pessoas você já encontrou e quais medidas tomará para proteger sua paz. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para mais reflexões fortalecedoras que te ajudarão a prosperar em seus anos sêniores.